Leonel Brizola, Rubens Paiva, João Goulart, Jânio Quadros, Luiz Carlos Prestes e Darcy Ribeiro. Todos eles, num total de 102 nomes, tiveram o mesmo destino em 10 de abril de 1964. Foi nessa data em que a junta militar, com sua caneta turbinada pelo golpe, publicou a primeira lista de atingidos pelo AI-1, o Ato Institucional número 1. Todos foram cassados e tiveram seus direitos políticos suspensos. Na véspera, o Comando Supremo da Revolução, como a junta militar foi pomposamente batizada pelos golpistas, havia anunciado o ato que pretendia drenar o bolsão comunista do Brasil. Deputados federais, ex-presidentes, líderes sindicais e outras figuras identificadas com o governo deposto de João Goulart, o Jango, foram proibidos de participar da vida pública. A política nacional acabava de ser esmagada pelas botas dos generais, com anuência civil. Isso ocorreu com tropas na rua em 31 de março. Ocorreu com a tomada efetiva de poder em 1º de abril. Ocorreu com a sessão conturbada no Congresso em 2 de abril, em que os opositores declararam vaga à presidência da República. Ocorreu com o Ato Institucional número 1, de 9 de abril. E ocorreu com a divulgação da lista de cassados em 10 de abril. As instituições nacionais estavam moldadas na marra para receber uma sequência de 5 generais presidentes mantidos no poder sem voto popular, à base da força bruta, por um longo período de 21 anos. Para entender como o Brasil virou uma ditadura, é preciso lembrar como o Congresso foi dilapidado para que os generais impusessem suas vontades no novo regime, que iria ser comandado inicialmente por Castelo Branco, o poderoso oficial do Exército, eleito presidente pelo voto indireto. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Dia a Dia do Golpe é uma minissérie em 5 capítulos que resgata datas-chaves do solapamento da democracia brasileira em 1964. O material é uma adaptação da série especial homônima, escrita por mim, Mariana Vick, e publicada inicialmente em formato de texto pelo Nexo, por conta dos 60 anos da instalação da ditadura militar no país. Neste episódio, a gente resgata a cassação de deputados federais e banimento da vida política de uma série de outras figuras centrais da política nacional numa lista que veio a público em 10 de abril. Mostra também como foi a eleição indireta do general Castelo Branco em 11 de abril no Congresso. Boa viagem ao passado. Segundo o Dicionário de Política do Norberto Bobbio, um golpe de Estado é um ato realizado por um órgão do próprio Estado. O filósofo de viés social liberal acrescenta: na grande maioria dos casos, o golpe de Estado consiste em apoderar-se, por parte de um grupo de militares ou das Forças Armadas em seu conjunto, dos órgãos e das atribuições do poder político, mediante uma ação repentina, que tenha certa margem de surpresa. A sanha por quebras institucionais caracteriza a história nacional. O Brasil proclamou sua república em 1889 a partir de um golpe de Estado comandado por militares. Em 1930, a derrubada da Primeira República e a chegada de Getúlio Vargas ao poder é comumente chamada de Revolução, mas também não deixou de ser um golpe perpetrado com a ajuda de tenentes. Getúlio daria depois o golpe do Estado Novo, em 1937, instalando uma ditadura, inclusive com o fechamento do Congresso. Com o fim do Estado Novo em 1945, o Brasil inauguraria um período relativamente democrático, apesar de constantemente chacoalhado pelo golpismo. Em 1954, com o Brasil em crise e o governo cercado de denúncias, militares investiram na renúncia do presidente. Getúlio, de volta ao poder pelo voto popular, se matou no meio da crise. No ano seguinte, o general Henrique Lott precisou dar uma espécie de golpe preventivo para garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Em 1961, Jânio Quadros renunciou e as Forças Armadas tentaram barrar a posse do vice João Goulart. Para se manter no comando do país, o Jango aceitou um parlamentarismo temporário até 1963, ano em que o presidencialismo foi restabelecido.
O golpe militar de 1964, portanto, não foi um raio em céu azul. Fez parte de uma cultura golpista, algo que também está presente em outros países da América Latina. Foi o deputado Lenoir Vargas, segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara, que leu em sessão de 10 de abril de 1964 a relação dos 41 parlamentares cujos mandatos haviam sido cassados. A maioria desses deputados federais que perderam o mandato era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro de Jango. Havia nomes do PSD, Partido Social Democrático. Havia até gente da UDN, a União Democrática Nacional, entusiasta do golpe. Havia, por fim, integrantes de legendas menores. A lista tinha chegado às 3h30 da tarde no Congresso pelas mãos de um capitão do Exército, em nome do Comando Supremo da Revolução. O clima na Câmara era de corre-corre. Deputados circulavam pelos corredores durante toda a tarde, comentando os nomes dos atingidos pela caneta dos militares. Alguns reclamavam, outros celebravam a decisão dos golpistas. Enquanto isso, no plenário, oradores levantavam questões de ordem. A mesa diretora determinou um maior rigor no policiamento interno do prédio, como medida de prevenção. Questionado pela imprensa no mesmo dia sobre as cassações, o general Arthur da Costa e Silva, dos 3 integrantes da junta militar que governava o país, respondeu como lidaria com quem se opusesse no parlamento ao novo regime, tal como o faz qualquer outro governo democrático. Fora do Congresso, entre as personalidades sem mais direito de votar, ser eleita ou exercer cargos públicos, estava o governador recém-deposto de Pernambuco, Miguel Arraes, que havia sido preso pelo golpe, e os ex-ministros Paulo de Tarso, da Educação, e Abelardo Jurema, da Justiça. Também foram atingidas figuras como o economista Celso Furtado e o jornalista Samuel Weiner, do Última Hora, o único jornal que ficou ao lado do Jango. Os episódios de 10 de abril de 1964 foram os primeiros de vários da ditadura que buscaram acabar com a oposição, que, diferentemente do que bradava o Comando Supremo da Revolução, não era formada só por comunistas. A imprensa repercutiu os impactos para os atingidos pelo AI-1. Os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo destacaram os números de cassados, enquanto o Globo relatou que havia uma oposição às cassações na Câmara, ao mostrar que trabalhistas haviam tentado impedir a leitura do ato. Esses fatos, que chegaram às bancas no dia 11 de abril de 64, disputaram espaço com o que ocorreria à tarde no Congresso, a eleição indireta, com votos apenas de parlamentares dóceis aos militares, do futuro presidente da República, General Castelo Branco. O Globo também noticiou prisões a partir do ato institucional número 1. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, prendeu mais de 72 pessoas no Rio, inclusive 3 deputados estaduais. O Estadão noticiou a solidariedade de setores produtores ao golpe. Um dos títulos da Folha listou um plano de 7 itens para combater o comunismo no Brasil. Um editorial do Globo manifestou apoio à cassação de mandatos. Urgia a limpeza do terreno, a fim de que o novo governo pudesse encetar, imediatamente, a sua tarefa regeneradora. O ato institucional objetiva, precisamente, impedir que os inimigos da democracia voltem a dispor de condições para atentar contra a liberdade e o regime. O texto, que expressava a opinião política do jornal, intitulado A Revolução Consolidada, afirmava também o seguinte: devem ponderar os que se arrepiam ante a cassação de mandatos parlamentares, a supressão de direitos políticos, a derrogação transitória de certas garantias, que aqueles cidadãos atingidos por tais sanções e restrições são os mesmos que, até há 15 dias, pregavam o desaparecimento do Congresso, porque este se recusava a votar as reformas esquerdistas. O Estadão mencionou a sabedoria do AI-1 ao prever a exoneração de servidores públicos. Desta vez, não consentirão os chefes da Revolução que a legião dos que atentaram contra a dignidade nacional e transformaram a vida pública em regime de gangster
possa fugir às sanções da lei. A Folha demonstrou confiança na capacidade do futuro presidente de lidar com os poderes do ato institucional. Tão amplos poderes, perigosos pela sua mesma amplitude, deverão ser exercidos com o máximo de discernimento e de ponderação. E é essa a esperança que o país deposita no homem que o Congresso elegerá hoje. Brasília, 11 de abril de 1964. As galerias do Congresso Nacional estavam cheias para a eleição do novo presidente da República. Foi o voto do deputado Pinheiro Chagas, do PSD, que garantiu a maioria necessária a fim de confirmar a escolha do candidato favorito, o general Castelo Branco. O momento foi seguido de uma profusão de aplausos. A eleição era dada como certa. Depois da desistência de outros dois candidatos, Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente da República, e Amaury Cruel, chefe do 2º Exército em São Paulo, o caminho estava aberto para o general Castelo Branco, um dos principais articuladores do golpe de 64. A vitória no pleito coroou o levante que havia posto abaixo o governo trabalhista de João Goulart. A princípio, Castelo Branco não ficaria no governo por muito tempo. Estava previsto no ato institucional número 1 que, em 1965, apenas um ano depois, o Brasil teria eleições diretas com voto popular. Bom, como a gente sabe, não era o que viria a acontecer no país dos generais. Castelo Branco foi declarado eleito à noite, com 361 votos de deputados e senadores. A sessão no Congresso havia começado no fim da tarde, acompanhada por uma multidão de pessoas em Brasília. Além do general, foi eleito o vice José Maria Alckmin, deputado federal pelo PSD e secretário de Finanças do governador de Minas Gerais, José Magalhães Pinto. Houve 109 abstenções e ausências. 3 votos foram dados ao Marechal Juarez Távora, do PDC, Partido da Democracia Cristã. 2 votos foram atribuídos a Eurico Gaspar Dutra, do PSD, mesmo ele já tendo desistido. Superando em muito o mínimo exigido para a eleição, Castelo Branco foi logo anunciado presidente da República pelo chefe do Senado e do Poder Legislativo, Auro de Moura Andrade. Muitos integrantes do PTB do Jango deram votos ao general. Doutel de Andrade, líder do partido na Câmara, liberou os parlamentares para que votassem como quisessem. Ele disse o seguinte na sessão: "O PTB também condena o comunismo como doutrina social e política, mas reclama para si o direito de continuar a lutar, sem desfalecimentos, em defesa das formulações nacionalistas e das reformas de base, que permitirão ao nosso povo realizar pacífica e democraticamente as grandes transformações sociais que servirão de suporte ao desenvolvimento econômico e à independência política da pátria." A eleição do Castelo Branco era dada como certa. O Congresso estava mudado desde o dia anterior, quando o regime militar tinha anunciado a cassação dos mandatos de deputados identificados com Jango. Conflitos sérios, no entanto, não deixaram de ocorrer naquele dia. O deputado do PTB, Oswaldo Lima Filho, apoiador do Jango, bateu boca com o colega Milton Cabral, que, apesar de ser do mesmo partido do presidente deposto, estava se alinhando à ditadura. A discussão foi violenta. Lima Filho, então, sacou uma arma e disparou 3 vezes contra o Cabral. O parlamentar, simpático aos militares, não foi atingido. Castelo Branco estava em casa no Rio quando soube da vitória. Instado por aclamações que recebia do lado de fora, saiu à rua, onde foi recebido com palmas, abraços e vivas por um grupo de pessoas que ouvia a votação em rádios de pilha desde as 4 da tarde. Depois, o novo presidente transmitiu uma saudação por rádio e TV à população de todo o Brasil. "Espero em Deus corresponder às esperanças de meus compatriotas, nesta hora tão decisiva dos destinos do Brasil, cumprindo plenamente os elevados objetivos do movimento vitorioso de abril, no qual se irmanaram o povo inteiro e as forças armadas na mesma aspiração de restaurar a legalidade, revigorar a democracia, restabelecer a paz e promover o progresso e a justiça social." A
A eleição do Castelo Branco dominou as manchetes de 12 de abril de 64. As notícias vindas do Congresso também dividiram espaço com outras do regime. Folha de São Paulo. Expulsos da Marinha 26 fuzileiros navais. O Estado de São Paulo. Lyndon Johnson manifesta confiança no novo governo brasileiro. O presidente dos Estados Unidos, como era possível ver no título do Estadão, continuava firme em seu apoio ao golpe. Num editorial intitulado A Etapa Final da Revolução, o mesmo Estadão afirmou o seguinte: esse tour de force vem, indubitavelmente, demonstrar que se trata realmente de uma conquista nacional. O fato de o Brasil possuir um presidente legitimamente eleito deveria convencer os mais recalcitrantes de que nunca um levante militar teve tantas razões para jactar-se de haver correspondido ao sentir quase unânime de uma nação. Já o editorial da Folha, intitulado Revolução Definida, avaliou a entrevista dada 2 dias antes pelo general Costa e Silva sobre a liberdade de imprensa. De acordo com o militar, que era um dos integrantes do autodenominado Comando Supremo da Revolução, a imprensa seria livre, mas não seria tolerada propaganda comunista. Para o jornal, que havia condenado o governo Jango, a declaração inspirava confiança no futuro. Houve praticamente absoluta coesão da imprensa livre na condenação e na crítica aos atos do ex-presidente João Goulart. A imprensa é, pois, uma força que pode exigir respeito. Mal andaremos se a restrição implicar em cerceamento da liberdade de crítica ou do noticiário. Então, será simples mito a liberdade de imprensa e melhor será fechar os jornais e dizer ao mundo que no Brasil morreu a liberdade de manifestação do pensamento. Mas isto não acontecerá. Estamos certos, porque confiamos que a revolução se fez para reimplantar a democracia. Dias depois da eleição indireta do Castelo Branco para a presidência, o regime militar divulgou uma nova relação de pessoas a serem banidas da vida pública, incluindo 67 civis e 24 oficiais das Forças Armadas. O período de 1964 a 1985 foi o de maior número de cassações no Congresso da história da política nacional. Antônio Barbosa, professor de História da UNB, a Universidade de Brasília, lembra do modus operandi do regime dos generais. Num primeiro momento, a subversão e o esquerdismo foram utilizados como pretexto pelo poder militar, mas com o tempo, as cassações se tornaram um instrumento utilizado para tirar do caminho lideranças civis potencialmente fortes que, de alguma forma, poderiam significar algum obstáculo ao poder que estava se instalando. A ditadura atacou os direitos políticos de inúmeras formas em seus primeiros anos. Além das cassações, manteve as eleições indiretas para presidente. Castelo Branco foi só o primeiro presidente militar do período da ditadura. Ficou 3 anos no governo. Entre os generais, era até considerado moderado. Ao tomar a posse em 15 de abril de 1964, mencionou a perspectiva de ter um sucessor eleito pelo voto direto ainda em 1965 e prometeu entregar o cargo. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O mandato do Castelo Branco, porém, acabou prorrogado até 1967. Ao longo dos 3 anos de presidência do general, teve o Ato Institucional número 2, que acabou com o pluripartidarismo e permitiu a existência de apenas 2 partidos, a Arena Governista e o MDB, uma espécie de oposição autorizada. Teve o Ato Institucional número 3, que estendeu as eleições indiretas para governadores. Teve o Ato Institucional número 4, que convocou o Congresso para elaborar uma nova Constituição aos moldes da ditadura. Teve também a Lei de Imprensa, que limitou a liberdade de pensamento e informação. O general Arthur da Costa e Silva foi o sucessor de Castelo Branco. Foi sob seu governo que veio o golpe dentro do golpe em 1968, com o fechamento temporário do Congresso e o aumento significativo da repressão, com a ampliação dos métodos de assassinatos e torturas de opositores.
O regime ainda teria no comando do país os generais Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. ...21 anos de militares no poder, de 64 a 85, com um saldo de 434 mortos e desaparecidos, 7.000 exilados, 4.000 direitos políticos cassados e 19 crianças sequestradas. Mais de 8.000 indígenas foram mortos por ação ou omissão do Estado. Na parte final do regime dos generais, veio a abertura lenta e gradual, representada pela Lei da Anistia de 1979. A lei interessava a quase todo mundo na época, depois de anos de chumbo. Exilados puderam voltar para o Brasil. Crimes políticos, no geral, foram perdoados. Mas a lei da anistia deixaria um legado nefasto para a democracia brasileira. Uma ferida aberta que países vizinhos, que também tiveram ditaduras militares, se esforçaram mais para tentar cicatrizar. Argentina, Chile e Uruguai puniram seus agentes de Estado que mataram e torturaram. O Brasil, não. A nossa vida continua. E aí? Quem se importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Cibru? Pânico, pânico, pânico. A ditadura militar brasileira deixou um legado sombrio, que vai muito além de corpos empilhados. Apesar de momentos de milagre econômico, o que emergiu dessa experiência foi um país desigual, tomado pela inflação, com setores da população que nunca se desapegaram do autoritarismo e de um sentimento antipolítica. A grande imprensa que apoiou o golpe militar viria a se descolar gradativamente do regime. O Estadão chegou a desafiar ordens de cerceamento, editando trechos de poesias, no lugar de trechos de reportagens vetadas pela censura. A Folha, acusada de usar sua estrutura a favor do regime, inclusive estampando nas páginas de seu diário mais popular, a Folha da Tarde, endossos de versões da repressão para esconder torturas e assassinatos, encampou mais tarde a campanha pelas diretas já. As organizações Globo fizeram, em 2013, um extenso meia-culpa quanto ao apoio ao golpe e à ditadura. Esse meia-culpa veio a público após as manifestações de junho daquele ano de 2013. Foi quando o sentimento antipolítica passou a estar cada vez mais presente entre a população brasileira, numa série de crises que vieram logo depois, com a Operação Lava Jato e o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O Brasil viu ascender ao poder de forma democrática, é bom lembrar, um ex-capitão do Exército, saudoso da ditadura. Esse ex-capitão, Jair Bolsonaro, tramou, segundo a Polícia Federal, uma reedição do golpe de 64 a seus moldes. Isso ocorreu no fim de 2022 e o início de 2023, quando o país se deparou com uma nova tentativa de solapamento da democracia, mesmo já sabendo dos horrores do regime dos generais. Dessa vez a imprensa, boa parte da sociedade civil, assim como a comunidade internacional, foram contra. Os arroubos autoritários ressurgidos no século XXI acabaram debelados. A sensação de que muita coisa ainda está mal resolvida, porém, não se dissipou totalmente. É com esse intuito que o Politiquês, podcast de política do Nexo, trouxe ao ar esta minissérie sobre o dia a dia do golpe de 1964. Por mais feia que seja, essa história precisa sempre ser recontada. Para você que veio com esta minissérie até aqui e já entendeu o que levou o Brasil a virar uma ditadura militar em 1964, recomende o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, apresentei, produzi e fiz a coordenação geral. A Mariana Vick produziu e escreveu os roteiros, com colaborações de textos de Marcelo Rubissec e Juliana Sayuri. Roberto Soares e o Pedro Pastoriz fizeram a edição de áudio. As trilhas foram de Kevin MacLeod em Creative Commons. A Mariana Simonetti fez a produção de arte, a Fernanda Casagrande fez a distribuição, a Letícia Arcoverde fez a supervisão,
A Marina Menezes fez a direção de Relações Institucionais e a Renata Rizzi esteve na direção geral, com apoio do Instituto Beth e Jacob Laffer. Bom dia, boa tarde, boa noite.